Olá pessoal, seja mais uma vez bem-vindo a essa série extra de exemplos do tópico sobre funções do curso de computação para engenharia. Eu sou o professor Daniel Guerreiro e Silva, Universidade de Brasília. A gente está aqui falando do exemplo do problema da média, aquele exemplinho, na verdade um exercício de assimilação de conceitos que a gente fez lá atrás, que pedia para fazer o exercício da média e do desvio padrão. Só que ali na época a gente não sabia usar funções, nem sabia usar vetores, inclusive. Tivemos que trabalhar somente com laços de repetição. E agora estamos revisitando esse exercício no contexto, claro, do uso de vetores e funções. No vídeo anterior a gente trabalhou primeiro com a construção do algoritmo em alto nível aqui no programa principal, na função main. Definimos aí que temos três funções a implementar: a função leia, a função média e a função desvio. Então vamos trabalhar agora na implementação dessas funções. Eu vou aproveitar as declarações aqui, copiá-las aqui para baixo. Vamos colocar aqui. Vou deixar até aqui um comentário aqui destacando que aqui é o nosso programa principal. E vamos agora então trabalhar a implementação da primeira das três funções necessárias aí para de fato o programa funcionar, ser executado, que é a função que faz a leitura dos dados da entrada padrão do teclado e armazenamento no vetor chamado aqui pelo parâmetro de valores. Muito bem, então eu vou precisar de uma variável auxiliar, que eu vou chamar aqui de número. Vou precisar de uma outra variável inteira, que eu vou chamá-la de posição e que começa em 0. A variável número vai ser justamente a variável que vai receber o valor lido do teclado. Eu vou usá-la para justamente verificar, antes de guardar no meu parâmetro aqui valores, se o número que eu li é positivo ou negativo, porque se o número for negativo, significa que é para se encerrar o processo de leitura dos números lá no teclado, e eu não quero guardar esse número negativo dentro do meu vetor valores. Então, por isso que eu faço primeiro a leitura para essa variável número, e depois, se o valor for positivo, maior ou igual a 0, eu coloco no meu vetor valores. A posição vai ser justamente a variável que vai controlar o lugar em que eu vou guardar os números dentro do vetor valores, e ela, além disso, vai indiretamente nos dar, consequentemente, vai nos dar a quantidade de números lidos, ou seja, vai ser a informação fundamental que a gente quer retornar aqui na função, ao término da função. Então vamos lá. Vamos fazer a leitura do primeiro valor que o usuário digitar no teclado. Aqui, então vamos colocar aqui só como comentário de que eu estou fazendo a leitura do primeiro. E eu posso construir um laço de repetição que vai se repetir enquanto esse número lido for maior ou igual a 0. Quando for negativo é justamente a condição de encerramento do processo de leitura. E aí veja, se eu entrei dentro desse laço while, significa justamente que o número que acabou de ser lido, por exemplo, na primeira iteração do laço, o número que acabou de ser lido é o do comando da linha 39, que é referente à execução do comando que está na linha 39. E se eu entrei, portanto, significa que ele é positivo, porque a condição de repetição aqui se satisfez, ela é verdadeira. Então, aí eu posso, com segurança, atribuir para o meu vetor valores, na localização dada pela variável posição, que se inicia em 0, ou seja, na primeira posição do meu vetor, o que está na variável número. Aí eu posso fazer isso, essa operação de armazenamento no vetor sem problemas.
Feito isso, o que eu tenho que fazer agora é me preparar para a próxima leitura de um valor. Bem, a primeira coisa que eu tenho que fazer é incrementar a posição. Se eu guardei aí, no caso, inicialmente na posição 0, o segundo valor a ser lido tem que ser guardado na posição 1. Feito isso, então aqui, né, incrementamos a posição a guardar o próximo valor. Eu posso daí sim fazer a leitura do próximo valor do teclado. Repetir, né, o processo de leitura. Leia o próximo valor. Veja que aí, ao fazer essa leitura aqui como último comando do bloco de repetição, essa leitura, por exemplo, do segundo valor vai ser feita, o bloco de repetição vai se reiniciar aqui com o teste da condição de repetição. Se esse segundo valor é maior ou igual a 0, muito bem. Vamos para daí a segunda iteração do laço de repetição while, atribuindo esse segundo valor para a posição 1, que daí sim é incrementada mais uma vez, e aí se repete, a operação de leitura. Então pronto, dessa forma está quase, né, acabada aqui a implementação dessa nossa função. A única coisa que falta é eu retornar o tamanho de valores dentro. O tamanho do vetor valores, né, no sentido do número de elementos lidos do teclado e que estão armazenados no vetor valores. Essa informação está simplesmente na variável posição. Porque veja, imaginem, por exemplo, que foi feita a leitura de um número só. Então foi lido aqui o número 5, ele é maior ou igual a 0, eu guardo ele na posição 0, a posição é incrementada, então posição passa a valer 1, aí eu leio um próximo número que já é negativo, menos 2, por exemplo. O laço de repetição se encerra e a variável posição está com o valor 1, contendo o valor 1, que é justamente o número de valores que foram lidos, né? Só li o número 5 aí nesse cenário hipotético que eu estou imaginando. Então, a variável posição vai ter exatamente o número de elementos lidos do teclado pelo usuário, até, claro, ele ter digitado o número negativo. Então pronto, a minha função leia está com a implementação pronta. Vamos partir para a implementação da função média. Vou de novo copiar e colar aqui o cabeçalho para aproveitar e aí fazer a sua implementação. A função média é uma operação, né? O cálculo de média é uma operação que a gente já fez várias vezes ao longo do curso. Aqui, então, não tem, acho que, muito segredo. Vamos colocar aqui uma variável chamada resultado, que ela começa valendo 0, que ela vai servir para acumular justamente os valores. E aí eu posso usar um laço de repetição do tipo for para iterar em todos os valores, né? A condição de repetição é, né, a variável i do índice, que eu vou acessar o vetor ser menor que quantidade, vai se incrementando a cada passo da repetição, e aí eu simplesmente somo, acumulo em resultado o conteúdo de valores naquela posição i. Feito isso, a média aritmética é simplesmente pegar o que está no vetor, no vetor não, né, na variável resultado, dividido pela quantidade. A média aritmética simplesmente. Então, o cálculo da média, né, não tem muito segredo.
é simplesmente somar todos os valores no nosso parâmetro chamado também de valores, acumulando, né, numa variável e depois pegando esse resultado acumulado e dividindo pela quantidade aí de números somados. Beleza, agora falta a gente fazer a implementação da função desvio, a função que calcula o desvio padrão. Essa aqui, claro, vai se parecer com a média, mas, né, lembrando aqui a expressão do desvio padrão, repare que eu não tenho que fazer a soma simplesmente da nota, né, do número, do valor aqui que eu que eu tenho dentro do meu vetor. Eu tenho que fazer a soma desse número subtraído da média da sequência toda de números, e isso tudo elevado ao quadrado. É o que a gente chama, né, dos desvios quadráticos ao redor da média. Então, essa soma de termos quadráticos que eu tenho que fazer. Feita esta soma, eu tiro eu divido por n, ou seja, é uma média aritmética desses desvios quadrados. E aí, finalmente, eu calculo a raiz quadrada disso para chegar na minha estimativa de desvio padrão. Então, né, tem um pouquinho mais de etapas aqui a serem feitas. Então, para isso acontecer, vamos primeiro criar também uma variável auxiliar double aqui que começa em 0. Mas, além dela, eu vou criar uma outra variável chamada mu aqui para pegar justamente essa informação da média, que eu vou precisar usar para fazer essas diferenças aqui. Muito bem. Então, vamos começar, aliás, por essa informação da média. Como é que eu faço aqui, então? Eu vou ter que calcular de novo a média. Porque, veja, a minha função desvio, ela recebe o vetor de números brutos, né? Não vem aqui na relação de parâmetros a média associada a esse vetor de valores. Então, vou ter que calcular aqui também, para poder usar no cálculo depois, né, final do desvio padrão. Bem, se eu fiz uma função aqui que faz esse trabalho para mim, basta eu chamá-la dentro da minha função desvio. Então eu vou receber a variável mu vai receber para mim a chamada da função média, passando como argumento o parâmetro valores aqui da minha função desvio e o parâmetro quantidade. Estou repassando a informação que eu tenho aqui na minha função desvio para a função média usar também e calcular o resultado. O resultado guardado eu vou ter aqui na minha variável mu. Maravilha! Então agora eu consigo fazer aquele cálculo dos desvios quadráticos, a soma dos desvios quadráticos. Então vamos usar de novo um laço for com uma variável i de índice para percorrer o meu vetor. Ela continua, a condição de repetição é o índice ser menor que a quantidade aí de números que eu tenho que percorrer, e ele vai crescendo a cada em 1 a cada iteração. Aí eu tenho que fazer aquele somatório, acumular, mas veja, eu vou acumular em resultado o seu valor atual com o que, né? Qual é a parcela? A parcela é um pouco diferente, como a gente viu aqui, esse termo de desvio quadrático ao redor da média, que eu posso escrevê-lo dessa maneira. Então, o conteúdo do vetor na posição i menos a média aritmética vezes ele mesmo. O quadrado, né, é simplesmente o valor vezes ele mesmo. Poderia usar a função POW, a função POW aqui de potência para isso também, não tem problema. Então aqui eu tenho agora o somatório dos desvios quadráticos ao redor da média.
Então aqui vou até comentar isso para ficar mais claro. Maravilha. O que falta agora a gente fazer é a divisão pelo total de números processados e a raiz quadrada. Bem, para eu fazer a raiz quadrada, lembremos, né, que a gente tem, inclusive, eu nem tinha colocado aqui, né, vamos colocar agora aqui os includes. Então, IOString e, no caso aqui, CMath, para a gente poder usar, né, a função sqrt de cálculo da raiz quadrada. Então aqui agora eu posso fazer resultado ser sqrt dele mesmo dividido, desculpa, n não, né? Quantidade. Pronto, então aqui finalmente a gente tem desvio padrão calculado. Basta eu então retornar este resultado. Muito bem, chegamos ao final da nossa implementação do exemplo completo com as suas funções desvio, média e leitura do vetor. O programa principal a gente já tinha desenhado, né? Fizemos, né, essa estratégia de primeiro pensar em alto nível como que o programa funcionaria para depois partir para a implementação das funções. O que agora a gente pode fazer é simplesmente testar. Vamos compilar. O meu programa já está salvo aqui como o arquivo função média.cpp. Vamos ver uns errinhos de compilação. Opa, eu não estou usando, esquecemos do using namespace std aqui, né? Ele está reclamando aqui, veja que o cout não foi declarado, ou seja, né, porque está procurando o nome completo de cout, que é std cout. Então, se eu quero usar dessa forma abreviada aqui, esquecemos, temos que colocar o comando using namespace std. Vamos salvar e tentar compilar novamente. Sem erros agora, vamos executar. Então, programinha iniciado, vou digitando valores aqui. Por exemplo, terminei, 4 valores somente. Está aí, né? 4 números lidos, média 5. Essa dá até para conferir aqui de cabeça, né? 7 mais 5, 12, mais 6, 18, 20, dividido por 4. Realmente, média aritmética dá certinho, 5. E o desvio padrão aí, 1.87083. Também calculado corretamente. Fazer mais um teste aqui. Vamos fazer uma série aqui de números idênticos, que provavelmente, o que eu espero dê um desvio padrão igual a 0. Vamos ver. E funcionou, vejam só, né? 8 números lidos, média 4, obviamente, e desvio padrão 0. Então é isso, fizemos agora, então vejam, temos agora um programinha que continua resolvendo o mesmo problema que a gente viu lá atrás, né? No EAC6, para, por exemplo, pensando num cenário de notas de alunos, né? Pegando uma sequência de notas de alunos e tirando a média e o desvio padrão, só que agora a gente está usando, né, de mais recursos para fazer isso de uma forma mais organizada, mais eficiente, usando vetores e usando as funções aqui, né, para que o nosso código fique mais organizado, mais, né, modularizado e, como a gente, né, já falou em, né, aulas passadas, isso vai facilitar muito o reuso das operações, o uso do seu código dentro dos programas, das aplicações que vão ficando cada vez maiores, mais complexas. É isso então. No próximo vídeo a gente vai trabalhar ainda um pouco nesse tema de médias e tudo mais, mas agora, né, explorando também um outro exercício que a gente fez no passado e reescrevendo ele
com funções. Até lá então.